Olá pessoal, Anne Silva, em mais um vídeo, um pequeno vídeo falando sobre um senhor que aprendeu 3 idiomas dormindo. Ele conta que foram 3 crianças que o ensinaram enquanto ele dormia, coisa que eu não, assim, eu não acho difícil, né? Ele é um exemplo do que está na escritura. Talvez para quem lê as escrituras e sabe que isso é possível, é apenas uma pequena prova de que nada é impossível, né, ao que crê. É sobre esse assunto aqui que eu vou colocar rapidamente para não ter direitos autorais. Você acha difícil aprender uma outra língua? Que tal aprender então dormindo? Essa é a receita de um homem que a gente... É esse aqui. Vou colocar um vídeo agora eu lendo o apócrifo da Bíblia, volume 3, livro de Jazar, que ele conta também a mesma história das Escrituras. Acho que se no lugar do que eles compilaram na Bíblia, eles colocassem um livro de Jazar, eles nem iam precisar ficar alterando, cortando, modificando a cópia para que a gente não tenha acesso à íntegra das Escrituras, o que faz com que a gente sinta que está faltando alguma coisa. Então vamos pro vídeo. Vamos à leitura. Apócrifos da Bíblia, volume 3. Começar na página 184, versículo 42. O rei estava em seu trono real, vestido com uma roupa luxuosa, rodeada por um éfode de ouro. O ouro delicado que estava sobre ele cintilava. A granada, o rubi e a esmeralda, juntamente com todas as pedras preciosas que estavam sobre a cabeça do rei, deslumbravam a vista das pessoas. E José ficou admirado com o rei. O trono sobre o qual o rei estava sentado era coberto por ouro e prata, com pedras de ônix, e tinha 70 degraus. Era costume na terra do Egito que todo homem que fosse falar ao rei, que fosse regente ou alguém estimável aos olhos do rei, que se aproximasse do rei a uma distância de 31 degraus, e o rei se aproximaria a 36 degraus para falar com a pessoa. Se a pessoa fosse alguém comum, deveria se aproximar a uma distância de 3 degraus, e o rei avançaria 4 degraus para lhe falar. O costume era também de que qualquer homem que soubesse falar as 70 línguas poderia se aproximar a uma distância de 70 degraus, e poderia alcançar o rei para lhe falar. O homem que não soubesse as 70 línguas poderia subir a mesma quantidade de degraus das línguas que sabia falar. Era costume naqueles dias, no Egito, que ninguém poderia reinar sobre os egípcios, a não ser quem conseguisse falar as 70 línguas. Quando José compareceu diante do rei, ele se curvou e subiu até o 3º degrau. E o rei desceu 4 degraus para falar com José. O rei disse a José: Tive um sonho e não há ninguém para interpretá-lo corretamente. Então ordenei que todos os magos e sábios do Egito comparecessem diante de mim. Eu lhes relatei meus sonhos, mas ninguém os interpretou corretamente. Depois disso, ouvi falar de ti, que és um homem sábio e que podes interpretar corretamente todos os sonhos que te contarem. José respondeu ao faraó: Que o faraó relate vossos sonhos. Certamente as interpretações pertencem a Deus. E o faraó contou seus sonhos a José. O sonho das vacas, o sonho das espigas de trigo, e o rei parou de falar. José estava favorecido pelo Espírito de Deus diante do rei e sabia que todas as coisas que aconteceriam ao rei naquele dia em diante, ele sabia a correta interpretação dos sonhos do rei e falou diante dele.
Então José encontrou graça aos olhos do rei, e o rei lhe deu toda a atenção e ouviu as palavras de José, que disse ao rei: Não imagineis que são 2 sonhos, pois são um só, pois o que Deus decidiu fazer à terra. Ele mostrou ao rei em vosso sonho, e essa é a correta interpretação dele. As 7 vacas e espigas boas são 7 anos, e as 7 vacas e espigas ruins também são 7 anos. São todos o mesmo sonho. Eis que nos 7 próximos anos haverá muita fartura, e 7 anos de fome a seguirão. Uma fome devastadora. Toda a fartura desaparecerá desta terra, e a fome irá consumir os seus habitantes. O rei teve um sonho, e o sonho se repetiu ao faraó, porque isso é determinado por Deus, e ele irá provocar tudo isso em breve. Agora, pois, vos aconselho que livre vossa vida e a vida dos habitantes da terra deste mal causado pela fome. Deveis procurar no reino por um homem muito prudente e sábio, que sabe de todos os assuntos do governo, e ordeneis que ele governe sobre a terra do Egito. E deixai que o homem que ordenaste para o Egito nomeie oficiais abaixo dele, para que reúna comida para os anos vindouros, e que acumulem o milho e o depositem em vossos depósitos. Permitis que eles estoquem essa comida durante os 7 anos da fome, para que ela sirva a vós e ao vosso povo, e a toda a terra, e para que vós e vossa terra não sejam eliminados pela fome. Fazei com que os habitantes da terra recebam ordem para guardar cada homem o que produzir em sua terra, todo tipo de comida durante os próximos 7 anos, e que eles aguardem em depósitos, para que possa servir a eles nos dias da fome, para que possam sobreviver. Essa é a interpretação correta do vosso sonho, e esse é o conselho dado para salvar a vossa vida e a vida de todos os vossos súditos. Então o rei respondeu a José. Desculpa um pouquinho. Vamos lá. Então o rei respondeu a José: Quem pode dizer que essas palavras são corretas? E José disse ao rei: Um sinal será dado a vós a respeito de todas as minhas palavras para confirmar que elas são verdadeiras e que o meu conselho é bom para vós. Eis que a vossa esposa está sentada neste dia sobre a banqueta de parto, e ela vos dará um filho, e vós vos alegrareis com ele. Quando o vosso filho tiver saído do ventre de sua mãe, vosso primogênito, que nasceu há 2 anos, morrerá. E sereis consolado pela criança que hoje nascerá a vós. José parou então de falar ao rei, curvou-se para ele e saiu. Quando José já havia saído da presença do rei, os sinais sobre os quais ele havia falado ao rei começaram a aparecer naquele dia. Então a rainha deu à luz a um filho naquele dia, e o rei ouviu as boas novas sobre seu filho e se alegrou muito. Quando o mensageiro já havia saído da presença do rei, seus servos encontraram o primogênito do rei morto no chão. Houve muita lamentação e comoção na casa do rei. Quando ele ouviu todo esse barulho, disse: O que é essa comoção e lamentação que ouço nesta casa? Informaram ao rei que o seu primogênito havia morrido, e então ele soube que tudo o que José dissera estava correto, e o rei foi consolado pelo filho que lhe nascera naquele dia, conforme as palavras de José. Depois de tudo isso, o rei reuniu todos os seus oficiais e servos e todos os regentes e nobres que lhe pertenciam, e eles se apresentaram diante do rei. E o rei disse a eles: Eis que vós ouvistes todas as palavras desse hebreu, e todos os sinais que ele afirmou que apareceriam, e tudo o que dissera se concretizou. Sabeis que ele dera a interpretação correta do meu sonho, e tudo certamente irá acontecer. Agora, pois, aconselhai-vos e sabei o que fareis para que a terra seja livrada da fome.
Procurai quem tem sabedoria e conhecimento, e eu o designarei para governar esta terra. Pois ouvistes o conselho do hebreu sobre como livrar a terra da fome, e eu sei que a terra não será salva desta fome, se não seguirmos o conselho que este hebreu me deu. Então todos responderam ao rei: O conselho que o hebreu deu com relação a tudo isso é bom. Agora, pois, nosso Senhor e Rei, eis que toda a terra está em vossa mão. Fazei o que vos parecer bom. Aquele que vós Aquele que vós escolherdes e que em vossa sabedoria sabeis ser sábio e capaz de governar a terra com sua sabedoria, que seja indicado pelo rei para ficar sob vosso controle e governar a terra. O rei disse a seus oficiais: Penso sobre isso desde que Deus revelou ao hebreu tudo o que ele me falou. Não há ninguém prudente e sábio em toda a terra como ele. Se vos parecer bom, eu o colocarei para governar a terra, pois ele salvará a terra com sua sabedoria. E todos os oficiais responderam ao rei: Mas certamente está escrito nas leis do Egito, e ela não pode ser transgredida, que nenhum homem deve reinar sobre o Egito, nem ser imediato direto do rei, a não ser um que saiba todas as línguas dos filhos dos homens. Agora, pois, meu senhor e rei, eis que o hebreu só pode falar a língua dos hebreus, e então como ele pode ser o segundo no comando entre nós, um homem que nem sabe a nossa língua? Agora vos pedimos que o chame e o deixe vir a vós, para que o testeis sobre todas essas coisas, e fazei o que achais ser adequado. E o rei disse: Isso será feito amanhã, pois o que vós falastes é bom. E todos os oficiais foram até o rei naquele dia. Naquela noite o Senhor enviou um de seus anjos, que foi ao Egito. O anjo do Senhor se colocou diante de José, e eis que José estava deitado na cama, na masmorra da casa de seu mestre, pois seu mestre o colocara de volta nela, por causa de sua esposa. O anjo o despertou de seu sono, e José acordou e ficou de pé. E eis que o anjo do Senhor estava em sua frente. O anjo falou com José e lhe ensinou todas as línguas dos homens naquela noite, e o chamou de José. Então o anjo do Senhor foi embora, e José voltou à cama e estava impressionado com a visão que tivera. Naquela manhã o rei mandou chamar todos os seus oficiais e servos, e todos eles se colocaram diante do rei. Então o rei ordenou que trouxessem José, e os servos o levaram diante do faraó. O rei se aproximou e desceu os degraus do trono. E José falou com ele em todas as línguas. José subiu e falou com o rei até chegar diante do rei no 70º degrau e se sentar diante do faraó. O rei se alegrou muito por causa de José, e todos os servos se alegraram muito com o rei quando souberam sobre José. E tudo isso parecia bom aos olhos do rei e de seus oficiais. Indicar José como imediato do rei em toda a terra do Egito. E o rei disse a José: Aconselhaste-me a designar um homem sábio para governar a terra do Egito, para que com sua sabedoria livre a terra da fome. Agora, pois, já que Deus te revelaste tudo isso e tudo o que disseras, não há em toda a terra um homem prudente e sábio como ti. Acho que até aqui já basta, né? Ele muda o nome dele, né, para Zafenat Paneia. E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal.